Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre hidrostática. Bom, vamos introduzir alguns conceitos como densidade de um corpo. Vamos falar também sobre alguns tipos de pressão, dando introdução a esse conceito, falando sobre pressão média. Também iremos abordar o teorema de Steve e os princípios de Pascal e Arquimedes. Bom, vamos para o primeiro conceito, que é densidade de um corpo. Bom, densidade é a relação entre massa e volume de determinado corpo. Com a densidade, a gente consegue saber o valor da distribuição de massa naquele volume. Então, quando se trata de substâncias puras, essa distribuição de massa ela é denominada massa específica ou densidade absoluta. Densidade ou massa específica é dado por massa m sobre v, que é massa sobre o volume. Aqui na tabela ao lado, nós temos algumas densidades de alguns materiais, como o ar, que é 1,2 kg por metro cúbico. Nós temos também ferro-aço, que é 7.800 kg por metros cúbicos, e assim por diante. Bom, pelo Sistema Internacional de Unidades, nós temos que a unidade de massa específica ou densidade é quilogramas por metro cúbico, já que a massa nós utilizamos em quilogramas e o volume em metro cúbico. Aqui nós temos alguns exemplos que retratam a densidade de um corpo, certo? Então, aqui nós temos a água e aqui nós temos o óleo. Então, quanto maior a densidade de um corpo ou substância em relação a um determinado fluido, então este corpo ou substância afunda. Ou seja, aqui a água, ela tem uma densidade maior, então ela vai ficar abaixo do óleo. Então ela afunda e o óleo ele vai flutuar em relação a essa substância aqui, que é a água. E também essas outras substâncias aqui. Essa substância é a que possui maior densidade e essa substância aqui é a que possui menor densidade. Então, vamos agora introduzir o conceito de pressão média. Forças distribuídas perpendicularmente em uma superfície implicam a possibilidade de ruptura quanto maior a intensidade da força resultante por unidade de área. Ou seja, aqui nós estamos falando essas forças que estão sobre essa superfície, essa área A, esse plano aqui, são distribuídas perpendicularmente, ou seja, o ângulo que essa força forma com essa superfície é de 90 graus, por isso que diz que é perpendicular. E a intensidade da força resultante, ou seja, do somatório de todas essas forças aqui, em relação a essa área que ela está sendo aplicada, é dada pressão média, que é força sobre área. Então, pressão média é o somatório dessas forças que estão agindo aqui, dividido pela área que essa força resultante está sendo aplicada. Então, aqui na fórmula, pressão média ela é dada em Pascal, que é Newton por metro quadrado. Aqui estamos sempre utilizando o Sistema Internacional de Unidades. E a força, que é a componente perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a superfície, é a força resultante, que é dada em Newton. E essa área da superfície, ela é dada em metros quadrados. Então, para calcular a pressão média referente a uma força não perpendicular à superfície, ou seja, esse ângulo aqui não é 90 graus, determina-se antes a componente perpendicular da força. Ou seja, essa componente aqui que forma um ângulo de 90 graus, que é justamente o módulo dessa força, já que nós sabemos que força é um vetor, vezes o seno de θ, que é o seno do ângulo formado aqui, já que em relação a y, a esse eixo y, nós temos o cateto oposto, que é justamente a decomposição dessa força para utilizarmos a força perpendicular. Então, nós temos o seguinte, que a pressão média para esse caso é força, o módulo da força vezes o seno de θ, dividido pela área. Com o Sistema Internacional de Unidades, nós temos que a pressão média é dada em Pascal, o módulo da força resultante é dado em Newton,
O ângulo que a força resultante forma em relação à superfície, nós utilizamos em graus. E a área da superfície, essa superfície aqui, é em metros quadrados. Agora vamos falar sobre o teorema de Steve e antes disso vamos introduzir alguns conceitos iniciais. Pressão efetiva é a pressão que uma coluna de líquido exerce num ponto considerado do líquido. Ela depende da profundidade do ponto, da aceleração da gravidade e da densidade do fluido. Então, pressão efetiva é dada por densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que esse líquido está em relação a um ponto. A pressão efetiva é dada em Pascal, a densidade do fluido em quilograma por metro cúbico, a aceleração gravitacional em metros por segundo ao quadrado e a profundidade do ponto em metros. Tudo isso é considerando o Sistema Internacional de Unidades. Bom, e o que essa pressão efetiva nos retrata? Ela diz a pressão que a coluna de líquido exerce num determinado ponto, ou seja, aqui nesse exemplo, nessa figura, nós retratamos a pressão do ponto B e do ponto A. Então, a pressão efetiva do ponto B é justamente a densidade desse líquido vezes a aceleração gravitacional vezes a altura. E a pressão do ponto A é a densidade do líquido vezes a aceleração gravitacional vezes a altura do ponto A em relação à superfície. Então, o que essa pressão quer dizer? Percebam que quanto maior a distância em relação à superfície do meu líquido, ou seja, quanto mais fundo, maior será a pressão que aquele ponto do líquido terá. Maior será a pressão efetiva da coluna daquele líquido. Ou seja, a pressão efetiva no ponto A é maior que a pressão efetiva do ponto B. Então, nós temos o seguinte: a pressão absoluta no ponto do líquido homogêneo incompressível de densidade ρ e numa profundidade h é igual à pressão atmosférica exercida sobre a superfície desse líquido mais a pressão efetiva. Então, esse enunciado quer dizer que a pressão absoluta é a soma entre a pressão atmosférica mais a pressão efetiva. Observem o seguinte: a pressão atmosférica ela está sendo aplicada em relação à superfície desse fluido, certo? Aqui nós temos agindo sobre esse determinado fluido a pressão atmosférica que está sendo aplicada em sua superfície e também temos a pressão efetiva desse líquido, referente a essa coluna. Então, todas essas pressões em relação ao Sistema Internacional de Unidades são dadas em Pascal. Porém, percebam, aqui eu tenho a pressão atmosférica agindo em todos esses recipientes, certo? E considerando que todos esses recipientes, o ponto que eu estou analisando tem a mesma altura aqui entre esses pontos, ou seja, essa altura em relação ao ponto A é h, essa altura em relação ao ponto B também é h, e essa altura em relação ao ponto C também é h. Então, nós temos o ponto da mesma referência. Então, nós temos que a pressão atmosférica é a mesma que está sendo exercida em ambos, e assim como a pressão efetiva, que é a densidade do fluido vezes a aceleração gravitacional vezes essa altura. Então, se a altura é a mesma, nós vamos ter a mesma pressão efetiva, assim como a pressão atmosférica é a mesma para todos, assim como a pressão absoluta, já que eu estou somando o mesmo. Então, para esses pontos que possuem mesma cota, mesma altura em relação à sua superfície, nós temos que a pressão é igual para todos, independente do volume, né? Porque aqui nós temos recipientes diferentes com volumes diferentes, porém a pressão absoluta e efetiva para todos não muda, justamente porque é apenas relacionado com a altura. Bom, nós temos aqui alguns exemplos. Aqui nós temos a água e o óleo num tubo e U. Então, aqui nós temos a pressão atmosférica agindo sobre a superfície da água, assim como nós temos a pressão atmosférica agindo sobre a superfície do óleo. Então, nós podemos fazer a soma dessas pressões. Então, nós podemos fazer o seguinte: aqui nós temos a pressão atmosférica, vamos somar
com a pressão relacionada a essa coluna de água. Mas por que só até aqui? Perceba que desse ponto aqui que estamos considerando da água é igual a esse ponto aqui. E se lembram que quando eu tenho um líquido que está no recipiente e ele está a uma mesma altura, nós temos pressões iguais. Então, nós temos a pressão efetiva da água e como eu estou analisando que essa pressão efetiva está nesse ponto aqui, que estamos analisando, então nós adicionamos. Por quê? Porque a pressão é maior nesse ponto. Então, nós adicionamos pressão atmosférica mais pressão efetiva da água, e aqui nós temos a pressão efetiva em relação à coluna de óleo. Então, nós vamos subtrair e eu igualo a pressão atmosférica que está agindo aqui nesse ponto, nessa superfície do líquido. Então, nós temos o seguinte, que a pressão atmosférica mais a pressão efetiva da água menos a pressão efetiva do óleo é igual à pressão atmosférica. Como eu tenho a pressão atmosférica em ambos os lados, eu corto e só fico passando esse termo para o outro lado. Nós temos que a densidade da água vezes a altura da coluna d'água é igual à densidade do óleo vezes a coluna do óleo. E aqui do mesmo jeito para esse exemplo. A única diferença entre esse exemplo e esse é que nós temos o seguinte, que essa parte aqui está, ou seja, eu tenho aqui agindo a pressão atmosférica. Porém, aqui nós temos que o recipiente está fechado e aqui nós temos um gás. Então, aqui nós vamos fazer o somatório das pressões. Aqui nós temos a pressão atmosférica agindo, aqui nós temos a pressão efetiva referente à coluna desse líquido, e como aqui, pelo teorema de Stevens, quando estamos na mesma altura, a pressão é igual. Então, a pressão do ponto 2 é igual à pressão do ponto 1. E isso é igual à pressão em relação ao gás. Ah, mas é porque eu não tenho uma cota aqui em relação à altura desse gás. Porque, para um gás, nós consideramos que a pressão em todo o recipiente, ela se mantém, independente de cota. Pois, diferente do líquido, o gás ele tem uma propriedade que ele se adapta àquele volume. Então, geralmente, a pressão é constante em todo o recipiente. Por isso que, para esse caso, vai ser o somatório da pressão atmosférica mais a pressão efetiva, que é igual à pressão do gás. E agora nós vamos para o princípio de Pascal. E nós temos o seguinte: quando ocorre um acréscimo de pressão, todos os outros pontos do líquido também sofrem o mesmo acréscimo de pressão. Ou seja, aqui nós temos uma força sendo aplicada nessa superfície de área 1. Então, essa pressão ela vai ser distribuída por todos os outros pontos de líquido. É como se aqui tivéssemos fileirinhas de líquido e todos esses pontos em referente ao líquido, eles fossem distribuindo essa pressão. De modo que essa mesma pressão que eu aplico aqui vai ser aplicada aqui, facilitando que haja o deslocamento desse carro. Então, se a pressão nesse ponto vai ser aplicada, vai ser igual à pressão nesse ponto, então nós temos que a força aplicada em relação à área 1 vai ser igual à força aplicada em relação à área 2, já que a pressão é igual à força sobre a área. Então, F1 é a força aplicada no ponto 1, F2 é a força aplicada no ponto 2. A área da seção transversal 1 é dada por A1 e A2 é a área da seção transversal em 2. E essas forças e essas áreas, pelo Sistema Internacional de Unidades, a força é dada em Newton e a área é dada em metros quadrados. E por último, nós temos o princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: todo corpo mergulhado num líquido exerce por parte deste a aplicação de uma força de baixo para cima, denominada empuxo. Aqui nesse corpo, nós temos, em relação a ele, a força peso e a força que o líquido exerce, que é no sentido oposto ao peso, que é para cima. E por que isso acontece?
Aqui nós temos, e porque o líquido ele nos dá essa força de empuxo? Porque aqui nós temos a pressão do líquido agindo sobre essa superfície, ou seja, eu vou ter que a pressão é igual a força sobre área, né? Então eu vou ter o líquido exercendo pressão em relação a cada ponto dessa superfície. Então esse empuxo, ele é o somatório das forças que estão agindo devido à pressão que esse líquido está aplicando sobre essa área da superfície desse objeto. E esse empuxo é a força resultante que o líquido exerce sobre esse corpo. E o empuxo é dado por essa seguinte equação, que é a densidade do fluido, ou massa específica do fluido, vezes o volume do corpo que ele está imerso nesse fluido. Ou seja, não é o volume total do corpo, mas sim aquele volume que está sendo imerso nesse corpo, ou seja, essa parte aqui, vezes a aceleração da gravidade. Então, a densidade do fluido é dada em quilogramas por metros cúbicos, o volume do corpo imerso é dado em metros cúbicos e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos que o empuxo ele é uma força, então ele é dado em newtons. Lembrando que todas essas unidades estão seguindo o sistema internacional. Então, aqui a pressão é maior nos pontos mais profundos do líquido, justamente por causa do teorema de Steve. Então, a pressão efetiva aqui vai ser menor que a pressão efetiva nesse ponto, justamente porque nesse ponto eu tenho uma maior camada de líquido, então a pressão será maior. Então, as forças do líquido que exercem de baixo para cima, ou seja, essas forças aqui, da parte inferior do volume considerado, são mais intensas do que as forças que ele exerce de cima para baixo, que é justamente por causa disso. Então, a resultante de todas essas forças é o empuxo. Então, todas essas forças que estão sendo aplicadas aqui serão somadas e teremos a resultante que é igual ao empuxo. E aqui nós temos um exemplo do princípio de Arquimedes. Temos várias situações onde o corpo afunda, ou seja, o empuxo desse corpo ele é menor que o peso do corpo. Então, nós temos o peso do corpo para baixo e o empuxo para cima. Então, se o empuxo for menor que o peso do corpo, então esse corpo vai afundar. Se o empuxo for maior que o peso do corpo, então esse corpo ele vai flutuar. E se esse corpo estiver parcialmente imerso no líquido, ou seja, ele está em equilíbrio aqui, então o empuxo vai ser igual ao peso do corpo. Nós temos algumas aplicações práticas do princípio de Arquimedes. Por exemplo, o balão. O balão ele é cheio de gás ou ar quente, né? Quando o ar ele é aquecido, ou qualquer outro gás, as moléculas estão sendo agitadas desse gás. Então, eu aumento a pressão. E aumentando a pressão, eu aumento essa força de empuxo em relação a esse exemplo, né? Então, eu aumento a pressão, consequentemente, eu aumento a força de empuxo. Por isso que nós conseguimos fazer com que o balão ele flutue. Assim como o submarino, né? O submarino, o empuxo, quando ele está flutuando, nós temos que o empuxo do submarino ele é igual ao peso do mesmo, né? Porém, quando o submarino afunda, eu tenho que esse empuxo ele é menor que a força-peso desse submarino. Outros exemplos são o avião. Nós temos aqui algumas forças, né? Resistência do ar à força motora, que faz com que esse avião saia de sua inércia. E nós temos também aqui a força de empuxo, que é a força que sustenta esse avião, né, no ar. E o peso do avião. Então, por causa disso, por causa dessa força de empuxo também, nós conseguimos sustentar esse avião no ar. Então, o empuxo ele é maior que a força P. E nós temos aqui o exemplo de um barco, onde o empuxo ele tem que ser igual à força peso para que ele consiga flutuar.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este